Boa tarde, bom dia. Meu nome é Constança Carvalho, eu sou diretora da empresa CIM, é uma empresa de eventos, e fui contratada pela FUSB para um projeto da SBAT com a FRJ, e tivemos apoio, de verbas parlamentares, do deputado Chico Alencar, de Benedita Silva e Jandira Fegali. Estou muito contente de participar aqui desse projeto, porque há muito tempo eu já conhecia a SBAT e sabia da importância que a SBAT tem para a história do teatro, a história da cultura brasileira. Estou aqui hoje conversando com o Gil Rai Coutinho, vamos entender a relação dele com a SBAT, a relação desse projeto, como é que nasceu esse projeto. Conta um pouquinho aí. Bom, oi Constância, Oi. Vamos lá então. A gente está refazendo esse podcast, a gente fez algumas semanas e aí teve algum problema que a gente teve que refazer. Então, tem também aqui um trabalho de memória de lembrar do que disse da última versão. Mas assim, a minha relação com a SBAT começa... A minha lembrança da SBAT é de 1979, porque eu vim registrar a minha primeira peça aqui. Naquela época a SBAT registrava peça, uma peça chamada Aos Costumes. Eu conheci a SBAT pelo Oderbal. Eu entrei para a Universidade Rural do Rio de Janeiro em um ano antes. Eu para fazer veterinária, eu fazia teatro do colégio, lá em Além Paraíba, Minas, e aí vim para o Rio estudar veterinária, porque eu achava que meu negócio era veterinária. E aí, nessa faculdade, o Oderbal dava aula de uma matéria optativa de teatro. Tinha um grupo de teatro na universidade, lá tem um curso de letras, ainda existe esse curso de letras lá. Hoje a Rural era um lugar afastado do Rio de Janeiro, 49, lá na Seropédica. Hoje, você vai lá, tem prédios, é incrível, Universidade Rural dentro da cidade. Ela chamava Universidade Rural porque ela era num espaço rural. Eu não conheço, só de passar na estrada. Cresceu assim. tanto aquilo lá que hoje ela está cercada de prédios, a universidade menos rural do que existe. E aí, enfim, entrei para... Aí acabei lá acabei entrando para o grupo de teatro da Rural, trabalhando lá, conhecendo o Oderbal e acabei escrevendo. E aí alguém me disse que eu tinha que trazer meu texto para a SBAT. Aí eu trouxe o texto, registrei, me cadastrei como autor, não me lembro como foi. Há um pouco tempo ainda tinha essa fichinha de filiação. Aí depois eu fui fazer teatro profissionalmente, que larguei a faculdade de veterinária, não tinha a menor vocação para veterinária. E aí achei que tinha vocação para o teatro e comecei a fazer teatro. E aí demorou algum tempo para voltar a ter contato com a SBAT, assim, com alguma outra peça que eu escrevia, trazia para cá e tal, mas eu não tinha nenhuma noção do que era direito autoral, do que era a instituição. Era um cara saindo do teatro amador e começando a entender o que era o teatro profissional. E depois virei ator, continuei escrevendo. E aí, mas aí no Rio, eu já estava no Rio. A Rural já tinha ficado para trás. A Rural é no Rio, né? A Rural é Seropédica, né? Seropédica, em Campo Grande, Seropédica, é um município aqui do lado. E aí, comecei a ter algum contato com o teatro, mas me desliguei da SBAT. Como muita gente da minha geração, né, a gente sabia que a SBAT existia um pouco, mas a SBAT já estava nos anos 80, 90, já devia estar enfraquecida e não chegava a gente. A gente fazia as peças por nós mesmos, e não falava. Eu me lembro de ter recebido algum telefonema do Sérgio, mas isso foi muito depois, eu estou misturando as histórias. Sérgio era um funcionário da SBAT. Sérgio, funcionário da SBAT. Até hoje, funcionário da SBAT. E aí, enfim, esqueci a SBAT, mas continuei fazendo teatro. E muitos anos depois, lá nos anos 2000 e tal, já agora
bem próximo, depois de 2015, 2016, eu continuei a minha amizade com o Anderbal. Continuou, trabalhava no mesmo grupo que ele, o grupo era dele, aliás, eu trabalhava no grupo dele. No congresso que teve em São Paulo, você não estava, né? Não, o congresso foi em 2014, né? Nem 14. Nem soube disso, não sabia de nada. Eu sabia que o Anderbal estava envolvido com esse SBAT, ele falava de vez em quando, nos anos 2000, mas eu não me meti muito, fiquei assim, por que essas pessoas se preocupam? Que negócio é esse SBAT, um negócio que não existe mais, ninguém... Não tem sentido, não tem nenhum significado para a gente e tal. O Anderbal está metido nisso, por quê? E ele algumas vezes tentou me cooptar para a causa da SBAT, eu não dava muita bola, não entendia. E aí só lá nos anos, agora, recente, 2018, aí eu vim em alguma reunião. Eu me lembro que participei de um movimento em prol da SBAT, em 2016, não foi, Maria Rita? Que teve aquela coisa no 15, lá no Ipanema, foi em 2015? 2015, me lembro de ter ido a esse encontro da classe. E aí a minha volta para a SBAT, o meu entendimento que a SBAT começa também num outro processo, coincide com outro processo profissional ligado à relação, à questão dos atores, do teatro brasileiro, que comecei a estudar em algum momento a questão dos patrocínios, porque, como todo mundo, né, o paradigma do teatro brasileiro mudou muito nos anos 2000. Ali no final dos anos 90 no começo dos anos 90 começa a Lei Sarney, Lei Rouanet. No final dos anos 90 vira Lei Rouanet, depois começa a se intensificar. Então, todo o teatro brasileiro nos anos 2000, muito ligado a essa coisa de patrocínio, captação. A gente era tinha que ser ator em duas frentes, época das captações, que a gente tem que achar um captador, procurar um captador, tem que fazer um projeto. Tal. Então, eu comecei a me mergulhar nesse mundo, porque eu queria fazer minhas peças. E não conseguia, porque não conseguia captar, então comecei a pesquisar por que acontecia, o que não acontecia, e entender um pouco mais de como era a produção de teatro brasileiro. E me dar conta do que tinha mudado. Porque lá nos anos 80, e ainda nos meus primeiros contatos com o Anderbal, eu me lembro de ter de quase ter uma peça montada por um produtor, com dinheiro do bolso do produtor, que era como se produzia. Eu me lembro que eu podia ter ficado um autor famoso. Era uma peça que os produtores eram a Vera Fischer e o Perry Salles. Eram dois dos produtores. Tinha um Marcos Vogel, o terceiro produtor na época. E era assim que se produzia. Isso era em 1980 e pouquinho. 82, por aí, alguma coisa assim. E já nos anos 2000 já não existia mais esse tipo de gente. Quase não existia. Esses produtores. A gente tinha que correr, os autores, os atores, os grupos, todos tinham que correr atrás dos patrocínios, da captação da tal da Lei Rouanet. E aí eu acabei fazendo uma relação com o movimento, me mobilizando muito por essa questão, falando com colegas, brigando, não pode ser assim, está tudo errado, entendendo o que estava acontecendo com essa relação da Lei Rouanet e o teatro e a produção de teatro. Isso me aproximou da luta política do Anderbal com a SBAT. Eu comecei a ver que as duas coisas tinham uma relação, e tem uma relação, as duas lutas, as duas questões. E aí, talvez por isso, comecei a me aproximar mais. Aí, em 2018, eu entendi mais que a SBAT era um campo muito fértil para essa luta de recuperação do teatro. Nada tinha a ver com patrocínio, né? Porque a SBAT nunca viveu de patrocínio, assim. Não. A SBAT, na verdade, depois eu fui entender que a SBAT perdeu esse período. E aí não perdeu porque era o grande período de crise da SBAT. Nós estamos aqui dentro de um projeto que procura recuperar a SBAT para a sociedade e para o teatro brasileiro. Recuperar... ressignificar. Ressignificar, recuperar a importância dela como ferramenta
ela sempre foi, eu fui entender mais o que era a SBAT, ela sempre foi um lugar onde os artistas se encontram para discutir questões de teatro, não só para a questão do direito autoral, mas questão de teatro como um todo, da cultura como um todo, né? Muitos das presidentes da SBAT foram embaixadores do Brasil em reuniões do mundo, pelo mundo afora, artistas de muitas outras, não só autores, Villa-Lobos, outro dia a gente descobriu, Villa-Lobos foi vice-presidente da SBAT em algum momento. Então, é um lugar de confluência de muitos artistas, de muitas, ligados às artes cênicas principalmente, mas também à literatura e tal. Então, A própria Chiquinha Gonzaga, né, que fundou. Fundada pela Chiquinha lá atrás, mas com outra cabeça, com a cabeça do direito autoral. Bom, mas aí, quando eu estava dizendo é que a relação da SBAT não era com patrocínio, mas nos anos 2000 muda essa relação geral e a SBAT, parte da crise da SBAT se deve a isso. Ela já vinha mal das pernas, ela já vinha não conseguindo recolher o teatro. As leis de incentivo surgem em grande parte porque a cultura e o teatro vinham claudicando nos anos 80, não precisando de alguma ferramenta, porque não dava mais para sustentar essa arte com o dinheiro dos produtores e bancando peças que nem sempre davam dinheiro de volta. Então era uma conta que nunca fechava, aliás, nunca fechou. E aí tem razões históricas que levam a isso. Você tem... O teatro começa a ficar caro, bem mais caro nos anos 70, os atores vão para a televisão, começam a ganhar outros cachês. Tem toda uma relação, toda uma mudança as peças diminuem número de temporadas, de ingressos. Isso o teatro vai sentindo o baque e as leis vêm para dar uma força, para dar uma ajuda. Para sistematizar essa ajuda do governo à produção. Só que a SBAT já estava na crise, como todo o teatro, ela não consegue se recuperar. Ela está endividada, ela está cheia de problemas. Ultrapassada também, né? Ultrapassada. Não modernizada. Muito ruim das pernas, e ela não consegue acompanhar e nem se colocar frente às novas realidades. A lei do direito autoral nova é de 98, não é isso? As 6.910 de 98, a SBAT perde esse momento. Ela nem participa. Elas dizem que ela se nega a participar, porque é uma lei que é muito puxada pelo pessoal da música, pelo já forte ECAD. E, por alguma razão, a SBAT não quer participar, ou se nega a participar dessa coisa. Você vê que a lei hoje, você vai estudar a lei, ela tem umas brechas em relação ao teatro que não tem em relação à música. Ela organiza muito mais a música, ela trabalha muito mais. Você vê que é claramente um lobby do pessoal da música, dos produtores, dos artistas de música, das pessoas ligadas à música, para reorganizar o recolhimento e distribuição de direito autoral. E a SBAT não participa nem disso. Mas então, como é que você entra com essa coisa do projeto aí? Que ela projeto vem com a FRJ, como é que entrou para entrar nesse projeto? E aí ela vem muito e aí fica essa crise. Agora, aí quando a gente entra aqui em 2018, e depois em 2019, ainda tinha um grupo que invadiu a SBAT em 2004, um grupo de artistas, e mudou a SBAT, né, que era o Alcione, o Ziraldo, o Milor, e depois o próprio Derval, porque a SBAT vinha muito ruim, não repassava dinheiro, corrupção, dinheiro roubado, uma confusão danada, funcionários indo embora, autores abandonando a SBAT. E aí começa a tentar recuperar, passam anos tentando recuperar a SBAT, tentando pagar as contas que ela tinha, que eram contas enormes. E aí, agora, isso nunca conseguiu. Quando a gente entra aqui no 2019, 2020, começa a mudar um pouco, a SBAT tem menos... começa a ter uma outra visão, organiza um grupo com pessoas que já estavam com o Anderval e com pessoas que, como eu, que entravam naquela hora, tinham entrado naquele momento, 2018, 2019, começam a fazer um outro olhar para esse movimento de recuperação da SBAT, procurando parcerias, procurando apoios,
E aí, para recuperar não só a parte financeira, mas também a parte estrutural. Porque ela estava parada no tempo. A SBAT não tem, e está parada no tempo. E aí, a gente organizava aqui umas reuniões virtuais antes da pandemia. Hein? A gente organizava umas reuniões virtuais, fazia transmissões, para conversar sobre teatro, aí trazia produtores, atores, autores, gente de todo tipo, para conversar e transmitia. E aí, numa dessas transmissões, veio aqui a Tuca Andrada, do grupo do Luiz Fernando, que é o Armazém, né? Armazém de Teatro. Armazém da Utopia. Não, Armazém do Teatro, Armazém da Utopia. E a Tuca disse assim, cara, por que vocês não trabalham com emendas parlamentares? Vocês podiam conseguir coisas com emendas parlamentares. Nunca tínhamos ouvido falar disso. E aí eu, Maria Rita, na época, e mais algumas pessoas, fomos atrás para saber o que era. Fizemos você também estava nesse momento, você nos trouxe o Chico D'Angelo, você que nos trouxe o Chico D'Angelo. E aí a gente começou a conversar sobre essa possibilidade, vimos que a SBAT podia ajudar muito a SBAT, porque não era para fazer evento, era para recuperar a instituição, era para fazer, podia até fazer coisas relacionadas que fossem eventos, mas para recuperar, para conseguir modernizar a SBAT, conseguir porque eu me lembro que nesse período todo, nesses 20 anos, o grande momento de recuperação foi o projeto que eles fizeram em 2008, 2009, com o Juca Ferreira, que fizeram alguns números da revista e conseguiram digitalizar e fazer as peças, 35 mil peças de teatro, e colocar o acervo físico na Biblioteca Nacional. Fizeram ali, isso foi um marco importante, porque preservou... Essas 35 mil foram digitalizadas. Foram digitalizadas nessa época e preservadas, e até hoje preservadas. Isso foi uma coisa muito importante. O Juca estava no Ministério. Era o Juca, mas isso não avançou para dentro da SBAT, para a estrutura da SBAT, para a forma como a SBAT se organizava, como é que ela estava. A SBAT até hoje vive uma carência muito grande nessa parte operacional dela, de organizar, de tudo que ela precisa para funcionar tanto quanto como instituição cultural, mas também como a sociedade de direitos de arrecadação e distribuição de direitos autorais. E aí começa esse contato com a universidade. A gente tinha isso na cabeça de fazer isso, e aí começamos os contatos, andamos pela Unirio, não deu certo, fechar com a Unirio. Depois a gente fez uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem alguns departamentos, tem um departamento de artes cênicas, o PPGAC, né, que o Gilson na época coordenava, que pós-graduação de artes cênicas. Como é que chama? Não me lembro o nome agora. Então, ele tem um podcast aqui que ele explica bem direitinho essas siglas. E aí começamos a montar um projeto e procuramos deputados de todo lugar do Rio de Janeiro. Esse nome assim, né, de ressignificar e revitalizar a SBAT, dividido em ações estruturantes e ações de ressignificação. E aí procuramos um monte de gente, um monte de deputados, e esses três que você citou, aí a Jandira, a Benedita e o Chico, atenderam o chamado, foram os que puderam atender. A gente entrou também tem alguns deputados que fazem chamada pública. E a gente entrou em 2 concursos de chamada pública, mas não conseguiu quórum passar neles. Mas do Glauber e do Molon, que fazem essas chamadas públicas. Mas é esses que dão verba direta, a gente conseguiu. Enfim, é isso que está sendo feito. E esse podcast é uma dessas ações. Um podcast a gente acabou fazendo também para explicar um pouco para a sociedade o que é a SBAT, o que está sendo feito, por que está sendo feito, quais são as coisas que estão sendo feitas com essa E aí dividiu, então, em 2 momentos que a gente chama das ações. Né? Aí a gente divide em ações de ressignificação e ações de estruturantes.
ações estruturantes, porque é isso que eu estava falando, assim, o sistema de funcionamento da SBAT está muito atrasado, muitos anos. De arrecadar, os sócios, a comunicação mesmo com os sócios. Comunicação com sócios, o sistema de autores, o cadastro dos sócios, o contato com eles foi se perdendo, entendeu? Ficou 20 anos longe dessas pessoas. Muita gente acha que a SBAT morreu, acho que não existe mais. Muitos dos problemas que a gente encontra, às vezes, é porque as pessoas acham mesmo que não tem mais direito autoral. E elas não têm mais direito autoral, não tem mais quem cuide disso na parte de uma ordem de grandeza, cênicas. quantos sócios são da SBAT hoje em dia? Olha, só como ordem de grandeza, assim. Esse cálculo a gente não sabe, a gente vai ter, ao final desse projeto, com certeza a gente vai ter isso com muita exatidão. Né? Mas são 35, 40 mil peças, porque depois das peças que foram para a Biblioteca Nacional, a SBAT continuou recebendo textos, mais textos e tal. Então a gente calcula hoje cerca de 40 mil textos, um pouco mais do que isso, não só peças, mas também textos literários. E aí tem gente que fala em 3, tem gente que fala em 7 mil autores, tem que saber o que é exatamente. O que exatamente é esse pessoal, onde eles estão, não sei. Enfim, tudo isso a gente está fazendo dentro desse projeto. Uma parte dele que é descobrir o que é gerar essas listas de pessoas, até porque a SBAT também tem que se habilitar para essa coisa do direito autoral. Entendi. E ela precisa estar muito mais organizada do que ela está hoje. Assim, ela precisa estar muito... Precisa encontrar um documento com facilidade, precisa encontrar um autor com facilidade, precisa encontrar esse é um acervo importante, né? Historicamente para o país, que já é ruim de memórias. Né? Esse acervo é sensacional, porque você tem isso, a história do teatro brasileiro nos últimos 100 anos, 100 e tantos anos. E até anterior, né? Porque as pessoas já escreviam, já eram adultas quando a SBAT foi criada e já tinham um repertório que colocaram aqui. Então, é muito importante. E esse acervo está disponível, poder estar disponível é muito bom. E ele é bom porque também ele serve para promover o teatro brasileiro, não só para as pessoas pesquisarem coisas o que se escrevia, o que não se escrevia, mas a memória da sociedade e do teatro brasileiro, mas também para promover mesmo esses autores, esses milhares de autores, o que eles faziam, o que eles escreviam, quando. A gente vai ter a maior coleção de clássicos do teatro brasileiro. Porque era a única que tinha. Era a única que tinha, todo mundo tinha que se filiava aqui, nunca foi obrigatório se filiar à SBAT. Mas era senso comum. Por exemplo, eu recebi essa informação, acho que tinha que ir para a SBAT. Não, você tem que levar seu texto para a SBAT. Porque é um lugar que protege a sua obra, entendeu? A sua obra fica ali guardada, fica ali para alguém pegar sem autorização, ou se você morre, até 70 anos depois da sua morte. Então, protege a sua obra. É um lugar, é uma associação onde os autores se reúnem para protegerem as próprias obras e o trabalho deles. Então, é muito importante. E funcionou isso. Enfim, tem e a gente tem que modernizar também o trato com esse acervo, até como registra essas peças, como cadastra essas peças. Tudo isso está em análise, em estudo agora nesse projeto. Então, o projeto inclui essa parte de... E tem uma parte também que é ligada ao Unirio, não é isso, da engenharia de produção também? Tem a ressignificação, como é que chama isso? A ação estruturante mesmo. A ação estruturante, a gente dividiu aqui, até anotamos aqui. Ela é do acervo? Tem a parte do acervo, ligada ao acervo, a preservação do acervo. Não é só acervo de peças, tem também acervo de documentos, bordeiros. Eu sempre digo isso, tudo que você faz na SBAT, um documento que você traz, você faz debaixo no dia seguinte já é um documento da história do teatro brasileiro. Então, tem toda uma parte do documento muito importante, saber como funcionou, como funciona o teatro brasileiro ao longo do tempo, quem arrecadava, como as peças sobreviviam, o que as pessoas iam assistir, que tipo de gente ia assistir.
A SBAT tem janelas para esses dados todos. Então tem a parte do acervo, a parte ligada ao sistema de operação administrativo e o próprio sistema de cadastramento, o sistema de funcionamento da sociedade, que é muito importante. E tem um pessoal dentro do projeto da universidade que é ligado à engenharia de produção, que justamente são pessoas que estão ajudando a gente a entender o que precisa para sustentar essa sociedade, para não voltar a viver o caos que ela viveu financeiro e de administração no final do século passado. Para que ela tem que estar atenta, como tem que ser e tal. A gente tem um pensamento que a gente tem. Também é um ponto de conflito, né? Porque ao mesmo tempo você precisa de dinheiro para poder montar essa estrutura. Né? Então, assim, olha, esse é o ideal, a receita do bolo é essa. Agora, para fazer o bolo, você tem que arrumar dinheiro. A gente tem... E é caro, cara. A parte do acervo, então, é absurdamente cara. Agora a gente está fazendo, uma das ações é digitalizar uns boletins de 1924 a 1950 e pouco. É caríssimo. É caríssimo, muito caro. Boletins da SBAT. É muito caro você produzir essas cópias, você guardar essas cópias. A memória mas é para sempre, né? É caro, mas depois que você fez, é para sempre. Você, pelo menos durante um tempo, enquanto aquela mídia existir, para sempre. Não tem outro gasto. Mas, enfim, é caro. E tem ações de ressignificação, que são, assim, a SBAT no mundo, a SBAT no lugar dela de fazer coisas pelo e para o teatro. Então, a gente tem oficina, palestras, um seminário sobre acervo, a publicação de 2 números da revista da SBAT. A revista da SBAT é um capítulo à parte, né? Porque a revista da SBAT é uma das coisas mais importantes da história do teatro brasileiro, porque é uma revista que nasce a partir de boletins internos, né? Aqueles boletins que vocês atas de reunião. Eles eram atas de reunião. Hoje vem aqui o Júlio, conversamos sobre tal coisa, blá, blá, blá. Hoje vem aqui não sei o quê. Atas de reunião. E eram atas feitas por artistas, com artistas. E aí começam a virar outras coisas. Aí começa a ter observações e coisas interessantes. Aí alguém resolve botar um poema, aí alguém resolve botar uma cópia de uma coisa, aí começa um desenho. Vira, né, artista fazendo. Aí daí a pouco vira uma coisa importante, vira um comunicado sobre acontecimentos. Aí aqui fulano apresentou a peça tal, aí bota um pedaço da peça tal. Aí vai crescendo, daqui a pouco vira a revista da SBAT. Daqui a algumas décadas, né? Vira a revista da SBAT, que é uma publicação única, que é uma publicação só para artes cênicas, para teatro, e que começa a divulgar e promover, e publicar peças dos seus associados, e ao longo de mais de 50 anos, né? Começa lá para os anos 50 e vem até agora. Agora, nos anos 2000, durante esse projeto que eu citei, do governo Juca, do Ministério do Juca Ferreira, eles publicaram alguns números da revista da SBAT. E agora nós também estamos publicando. E a revista da SBAT ela é um capítulo à parte, ela pode se tornar uma publicação independente, sustentabilidade. Ela agora está sendo feita em parceria com a universidade. Então, nesse momento, vai ser uma revista. Isso é interessante, né? Porque aí você traz os alunos, traz os professores da FJ para conhecer. Tem um podcast aqui também só sobre a revista da SBAT, só sobre que explica bem como eles estão fazendo. Mas é um capítulo à parte, é uma coisa importante. Todos os artistas. Era o Cruzeiro, né? Lembra do Cruzeiro, da revista Manchete? Na época que existiam revistas do teatro, era a revista da SBAT. É uma coisa muito impressionante, o que ela tem de material, o que ela tem de informação sobre teatro, de discussão sobre teatro e de trabalhos, né, de artistas. Isso, todas essas ações vão ficar no site da SBAT, quer dizer, vocês estão criando para que todo mundo tenha acesso, né? O site, a criação do site faz parte das ações estruturantes. Entre outras coisas, para a gente, no mundo moderno, uma coisa que as associações de direito autoral precisam é se justificar através da transparência da sua atuação.
Então, elas, desde 2003, tem uma nova lei, uma lei que regulamenta a ação das associações de direitos autorais, e elas têm que dar transparência das suas ações, elas têm que dizer como é que estão funcionando, o que estão arrecadando, como não estão, para quê, onde estão gastando. Porque como o direito autoral tem essa característica, como ele é assim, não tem concorrência, ele é, como é que chama isso? Centralizador, não, ele quando você não tem concorrência, quando você faz não existe concorrência, né? Ele é só esbate, só a gente pode recolher direito autoral. Eu não posso concorrer com outra empresa para recolher os seus direitos. E tem que ser assim. Isso é assim no mundo inteiro. Todas essas associações todas são assim. E aí precisa de regulação do poder público, porque senão pode acontecer qualquer coisa quando você deixa tudo concentrado e sem fiscalização. Mas essas ações do projeto, qualquer pessoa vai ter acesso a isso que você falou, seminário, tudo tem que estar, tudo. E o site faz parte disso, porque o site é aberto, as pessoas andam. Qualquer pessoa, a lei diz que qualquer pessoa pode saber de qualquer coisa que acontece dentro da associação. Pois é, porque são tantas ações legais, né, que qualquer pessoa vai lá, acessa. Né? E a gente vai deixar, e tem que deixar isso colocado. Também tem leituras que eu esqueci de falar. No projeto de ressignificação tem algumas leituras em podcast. Porque como ação de promoção da dramaturgia, né? As pessoas não vão montar suas peças. Leituras de autores da SBAT. Autores da SBAT. As pessoas só vão montar essas peças se elas lerem as suas peças antes. São alunos da FRJ que vão... São feitos por alunos da FRJ, coordenada por um projeto da professora Alessandra Vanucci. Vanucci ou Vanucci? E vão estar disponíveis também online, durante algum tempo que a gente vai colocar online. Enfim, isso para dar visibilidade a esse movimento de recuperação, de recolocar a SBAT no mundo do teatro, assim, mostrar que a gente precisa dessa associação para a gente conseguir conversar com o mercado do teatro, com quem faz teatro, com quem organizar o nosso mundo, o nosso universo de trabalho. A gente tem e os artistas perderam muito dessa ligação. Então você vê hoje é muito comum os agentes públicos, pessoal e até privados conversam com os produtores, mas são os artistas que fazem. Então os artistas precisam ser consultados, eles precisam estar no momento das decisões, ajudar nas decisões. Olha, a gente precisa que seja feito assim, nós precisamos que seja feito assado. Os artistas aqui têm contato com o público também. Mas é humano, a partir do momento que você dá visibilidade, as pessoas se sentem, né, inseridas, e aí procuram, e aí você fortalece dessa maneira, né? O contrário. Enquanto não vem, acha que morreu, é aquilo que você falou, né? As pessoas, SBAT, existia, mas acho que agora nem tem mais isso e tal. Não, e aí quando começa a aparecer... E a questão dos direitos autorais, fora a questão da preservação da memória nacional, a questão dos direitos autorais é uma questão central no mundo moderno. Ainda mais que você tem streaming, todo mundo é produtor de conteúdo. Todo mundo é produtor de alguma coisa que alguém pode ganhar dinheiro com aquilo. E aí, como é que remunera quem fez aquilo? A partir de quê? De que forma? Então, você sabe que existe também uma corrente de pensamento que diz que tudo deve ser público. Então, a gente precisa estar forte até para lutar contra essa corrente de pensamento, porque daqui a pouco, qualquer coisa que você produza e alguém ganhe dinheiro com aquela arte que você produz, com aquele conteúdo que você produziu, você não tem direito mais a receber nada por aquilo. E alguém vai ganhar. Eu sempre digo isso. Se você não está ganhando dinheiro com o que você produz, alguém está. Alguém sempre está ganhando dinheiro. Todas as ações... Porque alguém sempre está querendo levar vantagem sobre aquilo e torce para que ninguém venha cobrar a parte dele.
Então, é por isso que essa é uma função muito importante no mundo moderno, cuidado com os seus direitos autorais. Que a música é uma lição para a gente. A música arrecada todo ano, já desde que se organizou, desde 2014, quando se organizou mais, R$1 bilhão de direitos autorais. A música... Que Brasil? O ECAD, R$1 bilhão de direitos. Recebe e distribui. O teatro brasileiro movimenta todos os anos, só com a Lei Rouanet, R$450 milhões. O teatro brasileiro, só com a Lei Rouanet. Eu estimo, a gente não tem essa conta, mas que a gente não deve estar num bilhão, mas deve estar num dinheiro perto. Disso. Deve estar perto certeza. Disso, por aí, com as secretarias de cultura municipais, secretarias estaduais, que tudo é dinheiro todas as cidades, tudo tem de cultura. E a SBAT não tem um site, não tem dinheiro para pagar um funcionário direito, não tem um grupo de funcionários. Então, está errado. Não pode ser assim. Então, por que os músicos estão recebendo a parte deles, com todas as reclamações, com todos os problemas que os músicos falam, das associações? O ECAD já passou por 5 CPIs. Anteontem teve uma... hoje é 15 de setembro de 22. Anteontem teve um fórum do ECAD. O ECAD tem 200 funcionários. 200 funcionários. E o ECAD já passou por 5 CPI, tem todo tipo de controvérsia, eles quebram pau, os caras, tem gente contra a diretoria, o outro vai, acusa não sei quem, briga não sei quem, então tem que distribuir assim, está errado, tem que corrigir tal coisa, que vocês estão fazendo errado, tem que fazer desse jeito, que agora não é mais... Mas eles estão lá discutindo, estão resolvendo entre eles. E aqui, na parte dos atores de artes cênicas, nada acontece. As pessoas usam as obras dos outros sem saber, não sabem de onde vai, não sabem que direito autoral existe, por que não existe. É uma loucura, é a casa da mãe Joana. E aí depois não sabe porque acha, não, o teatro brasileiro é muito criativo, está morrendo, não tem público, mas porque a gente não conversa sobre esses assuntos, não se organiza, entendeu? E aqui é uma casa onde as pessoas pensam, escutem, deveria ser uma casa para as pessoas se organizarem em torno do seu, coletivamente, porque sozinho você não sobrevive nesse mundo de exploração do trabalho do artista, não sobrevive. E você está, e é nesse lugar que você está, né? Porque se olhar para o audiovisual é uma loucura, porque as pessoas ganharam, os filmes com a pandemia viraram bilhões também em todo mundo. E os artistas não recebem nada. É isso. Gil, mas aí voltando do projeto. Sim. Você já está pensando na parte 2, né? Porque com tudo isso tem que fazer. A SBAT tem problemas estruturais graves, ela tem que descobrir o jeito de voltar a arrecadar o suficiente para se manter a sociedade, para a sociedade se manter. E eu sempre acho que não é a sociedade, é o próprio teatro. Porque se ela está mal, é porque o teatro que ela representa está mal. Então são seus autores e seus artistas que precisam achar um jeito de sobreviver. Então é porque eles estão sobrevivendo mal, é que a sociedade deles sobrevive mal. Então, e aí isso não dá para fazer só com o que a gente arrecadou agora nessa primeira parte. A gente precisa ir em frente para entregar uma sociedade mais capacitada. Falta ainda um longo caminho. Né? São 20 anos, 20 e tantos anos, você não recupera assim de uma tacada. Entendeu? Quando você puxa aquela coisa, você puxa por aqui, vem mais coisas, você puxa um fiozinho, você vê um novelo que está vindo de coisas que ainda tem que ver e tal. Você tem que equipar, você vê um próprio equipamento como esse, uma sociedade que fala com o Brasil inteiro. Então você tem que ter como se comunicar com pessoas do Brasil inteiro. Como é isso? A gente já teve uma ideia uma vez de integrar todas as bilheterias do Brasil inteiro, dos teatros do Brasil inteiro. Como é que você faz isso? Não é barato. Isso é um projeto que precisa ser pensado, produzido, mantido e discutido.
E levar o conhecimento das pessoas mesmo, né? Que é isso que está acontecendo, né? Não é fácil integrar, é muita coisa para que essas... Porque antigamente você fazia isso com pessoas, tinha fiscais nas cidades. Hoje em dia não existe essa possibilidade. Muito difícil. ECAD tem assim. O ECAD tem, em alguns lugares tem ainda fiscais do ECAD, aparecem uns fiscais do ECAD. Mas eles também se instrumentalizaram. Tudo você faz online. Você sabe, Gil, que é uma coisa assim que eu digo, né? Quando as pessoas sabem que existe, porque, por exemplo, assim, você não consegue fazer nenhuma apresentação musical em nenhum local, tipo assim, um congresso dentro de um centro de eventos, dentro de um hotel, que eles dizem, olha, se não tiver o ECAD, você não pode. Isso é maravilhoso. Entendeu? O próprio hotel diz não pode. Então, imagina, você assim, não, a gente vai fazer aqui uma montagem de uma peça, uma leitura. Ok, mas você tem autorização das BAT? Você tem que ir lá e mostrar. Exatamente. Né? As pessoas não têm. O ideal têm. É isso, porque aí eles nem sabem que tem. Então, às vezes, você tem uma montagem... Exatamente, não tá na cabeça das pessoas. Essa coisa que isso existia. Isso foi tirado por uma razão. Que por interesse de alguém que vive bem sem isso. Isso existia para o teatro também, para as artes cênicas. Hoje não existe mais, mas existe ainda para a música. É curioso, né? E as duas dividem o mesmo palco. As duas dividem o mesmo palco, o mesmo estúdio, que tem um ator fazendo uma cena para uma novela e um músico tocando aqui perto, remunera o ator, remunera o músico e não remunera o ator. Pois é. É o mesmo estúdio. É o mesmo produto, é a mesma novela, a mesma peça. A peça que eu estou fazendo, o musical que eu faço, remunero o músico e não me remunera. É uma loucura isso. É o mesmo. Porque você ficou pensando assim, eu fiquei, né? Porque está dizendo que a gente tem que acabar. 5 minutos, pois é. Mas assim, eu fiquei pensando, né? Congressos que a Rose já foi para lá, já voltou para cá. De congressos e tal. Eu acho que é a pessoa que eu não vi ali. Não viu, olha, ele já falou, 5 minutos. Não, mas assim, congressos, que não tem nada a ver com congressos médicos, por exemplo, né? Eu fico assim pensando, a gente já fez montagem de leituras, um médico vai lá e acha legal, ele vai, né, declama as coisas. Nem pensar, nem não passa pela cabeça dele. Que alguém escreveu, que alguém traduziu. Não, e dizer assim, ECAD a gente nem pensa, olha, vai fazer um jantar, vai ter uma música, tem um violão. Tá, tem que ver. Quantas horas são? Você vai preencher aquele negócio, aquele formuláriozinho, paga e fica aquilo ali. E a gente ouve, todo dia, a gente tem ouvido que a gente começou a botar o departamento de fiscalização no ar, e houve coisas absurdas, assim, não sabia... tem que pagar. Pois é. Tem que pagar, pagar para quem escreveu. Você não paga, você contrata o serviço de streaming de graça? A internet, a Netflix coloca um serviço para você de graça? Não. Então por que o artista que criou o conteúdo não tem que receber? Não passa pela sua cabeça, mas você sabe que o músico está recebendo. Para você, tudo bem o músico receber. O Caetano receber, tudo bem. O Caetano pode receber, agora o Tony Ramos não pode. Eu não entendo a cabeça do... Mas tem que mudar. Isso é uma cultura que a gente tem que promover esses debates e falar dessas coisas. E que é legal essa coisa de ter uma associação, né? Agora que vocês têm uma assessoria de comunicação, que isso vai começar a falar, esbate, colocar, as pessoas começam, né? Pequenininho, porque isso pode estar lá em algum lugar, nessa memória que já existiu desse lugar onde as pessoas cuidam dos direitos das obras dos artistas. Isso está na memória de alguém, de muita gente, de várias gerações. Então, não deve ser muito difícil botar de volta no mundo. Você vale assim, né? Tem mais 1 minuto, você vê pelo próprio projeto, né, da UFRJ, né, da Fundação, que tinha lá um item, né? Para pagar os direitos autorais das leituras. Eles disseram, como assim, né? Quer dizer, era uma coisa assim que para a própria universidade era uma coisa, né? Mas se fosse direito autoral do músico, provavelmente talvez fosse mais claro, né? Mais fácil. E eles mesmo que tinham um item lá. Não, a gente vai fazer as leituras, tem que pagar os direitos autorais de quem a gente vai usar as leituras, né? E aí passou a ser uma coisa, como assim? Eu falei, né? E tem outros, tem fotografia, que as pessoas não sabem que existe direito autoral. Mas artes plásticas pagam direito autoral, tudo paga direito autoral. Não é uma invenção da SBAT, nem uma invenção do teatro. Teve uma criação, né? Alguém ali foi, criou e alguém está ganhando com aquilo. Alguém está pegando dinheiro com aquilo. E aí não é justo que essa pessoa seja remunerada também, profissionalmente, né? Receba lá um percentual.
Tá certo. Então, obrigada, Então é isso. Jurai. Constância. Muito sucesso nesse projeto, que a gente tem a parte 2, parte 3, parte 4. Para pôr em dia as ações. É isso aí. Frequentem SBAT. Frequente e as protejam procure as SBAT, proteja os direitos de quem cria. os seus direitos, os seus direitos, nossos direitos de criadores. Isso aí. Falou. E...